E, como esquecer a história que foi feita para durar para sempre? Não podemos esquecê-la jamais, de forma alguma. Pois, em jornais, revistas, bibliotecas, canais de televisão, internet estamos sempre relembrando o passado desta civilização eternizada na memória coletiva da humanidade. Toda uma glória construída em pedra com o propósito de se tornar imortal. E aqui estamos nós, no Ocidente, no século XXI, escrevendo sobre esse passado, sempre vívido em nossa mente, e na mente de todos aqueles que amam a história do Egito. Através do uso da epigrafia, podemos perceber muitas formas de se construir e perpetuar a memória nos monumentos e nas construções. Construir um lugar na lembrança das pessoas, uma história que se eterniza para alcançar seu espaço, em meio à geração contemporânea através de imagens, livros que narram as tradições, os costumes, os hábitos, as guerras, os cemitérios, as lápides funerárias, as datas comemorativas, o calendário religioso, os registros em pedra, ou em papel sobre determinada civilização em específico. Muitos são os lugares onde esta memória pode ser preservada para o povo. E, assim está escrito na obra de Legoff, 1989. No Oriente Antigo, por exemplo, as inscrições comemorativas deram lugar à multiplicação de monumentos, como as estelas e os obeliscos. Na Mesopotâmia, predominaram as estelas, nas quais os reis quiseram imortalizar os seus feitos através de representações figuradas, acompanhadas de uma inscrição, em que o rei fez conservar, através de imagens e de inscrições, as lembranças de uma vitória. Na época assíria, a estela tomou a forma de obelisco. A escrita permite à memória coletiva um duplo progresso, o desenvolvimento de duas formas de memória. A primeira é a comemoração, a celebração através de um monumento comemorativo de um acontecimento memorável. A memória assume então a forma de inscrição e suscitou na época uma ciência auxiliar da história, a epigrafia. Certamente que o mundo das inscrições é muito diverso. O autor vai tratar neste trecho, do Egito em particular, e vai nos falar dos reis e seus feitos imortalizados em pedra, dos documentos que foram elaborados nos próprios monumentos, da importância do uso da escrita para este povo, para que pudessem com isto, perpetuar na lembrança de outras pessoas que existiriam mais à frente, momentos importantes de sua história. No Egito, as estelas desempenharam múltiplas funções de perpetuação de uma memória. Estelas funerárias comemorando, como em Abidos, uma peregrinação a um túmulo familiar, narrando a vida do morto, como a de Amenemhet sob Tutmosi III. Estelas reais comemorando vitórias, como a de Israel sob Minepta, cerca de 1230, único documento egípcio que menciona Israel, provavelmente no momento do Êxodo. Estelas jurídicas, como a de Karnak. Recorde-se que a mais célebre destas estelas jurídicas da antiguidade é a de Hammurabi, rei da primeira dinastia da Babilônia, entre 1792 e 1750 AC, que nela fez inscrever o seu código, conservada no Museu do Louvre, em Paris. Estelas sacerdotais, nas quais os sacerdotes faziam inscrever os seus privilégios. Legoff, 1989. 3.1. O uso da epigrafia em obeliscos egípcios. A autora, Apu de Bacos. 2005, p. 271-281, colabora neste artigo, com sua percepção a respeito dos obeliscos, mas também, a sua utilidade para os egípcios neste período histórico, buscando imortalizar sua história, escrevendo os acontecimentos no monumento para manter viva sua importância mediante o futuro, apesar da passagem do tempo. Assim, apoiados nesta leitura, pensamos que o obelisco transmite, na sua reutilização por uma grande duração através da história, um sentido compreendido para aquilo que escreve apenas. Ele encerra o caráter de preservação da memória de poder sobre a existência de perpetuação. Pois, sabemos que a escrita hieroglífica desapareceu após a invasão dos gregos, e também, a sua existência mítica. Bacos, 2005. Porém, não apenas utilizaremos o conceito mencionado acima, pois aqui está a autora Margaret Marshall, Apu de Bacos, 2001,
p. 102, 105, a qual nos falará sobre a importância do obelisco e, também, do ato da escrita em sua obra. A partir disto, consideramos a importância do obelisco na antiguidade egípcia. O objeto, imagem, foi o primeiro suporte da escrita, aquela que perpetuava algo ou alguém que servia para o bem e para o mal. Apagar os escritos de um obelisco era apagar eternamente a memória daquele que o construiu. A integridade de uma pessoa dependia de sua perpetuação através da escrita. O apagamento de sua memória inviabilizava a imortalidade dos falecidos. O ato de escrever, para os antigos egípcios, significava muito mais que registrar um nome, coisa ou pessoa. Significava criá-los. A habilidade de escrever era atribuída aos ensinamentos do deus Thoth. Os escribas, aqueles que praticavam a escrita, eram considerados possuidores de atributos divinos. Margaret Marshall escreve que podemos entender a utilização dos monumentos nos casos apresentados como um perpetuador de uma identidade antiga, representativa de ideais de igualdade, liberdade e busca de uma forma de poder na totalidade. O contexto que envolve o fato é importante para a compreensão do relato do mesmo. No obelisco, a escrita deveria contar a vida e as glórias do governante responsável por sua construção. Deste modo, a escrita tornava-o imortal, pois para sempre seu nome estaria naquela pedra. E, que originalmente, um obelisco tinha a escrita hieroglífica esculpida, em pedra. A leitura deveria ser feita na vertical. A autora acredita ainda na apropriação, por outras culturas, de elementos do Antigo Egito e pelo que se pode perceber com o trecho em destaque, fala sobre os romanos e os gregos, que foram consistentemente influenciados pela cultura egípcia, mas também sofreram tal influência, e dentro do período em questão, pois deixaram para a posteridade uma memória funerária que atesta esta apropriação cultural, e que a civilização helênica buscou mostrar sobre si mesma, para as sociedades contemporâneas. Assim diz que memória funerária, enfim, como o testemunham, entre outras, as estelas gregas e os sarcófagos romanos. Memória que desempenhou um papel central na evolução do retrato. Mas a época áurea das inscrições foi a de Grécia e a da Roma antiga. As inscrições acumulavam-se e obrigavam o mundo greco-romano para um esforço extraordinário de comemoração e de perpetuação da lembrança. A pedra e o mármore serviam, na maioria das vezes, de suporte a uma sobrecarga de memória. Os arquivos de pedra acrescentavam à função de arquivos propriamente ditos um caráter de publicidade insistente, apostando, Bacos, 2001. Sobre monumento, compreendemos então, um pouco mais sobre a atitude dos egípcios em constantemente empreender grandes construções, visando demonstrar para as civilizações futuras, que eles, os egípcios, em geral, a elite egípcia, os reis, que imaginavam ter em seu poder a vitória contra a passagem dos anos, obtendo-a também através dos seus monumentos das narrativas neles contidas, sempre com um caráter de imortalidade e permanência. Memória real, pois os reis fazem compor, e, por vezes, gravar na pedra anais, em que estão, sobretudo narrados os seus feitos, que nos levam à fronteira onde a memória se torna a história. Legoff, 1989. Em toda a atmosfera dos textos que falam de Egito Antigo, temos constantemente a sensação de que os personagens que habitam esta civilização, ainda nos observam, e falam conosco por meio de relatos extraídos das obras pertencentes aos períodos de maior destaque, tal como os períodos faraônicos do Egito. A imagem dos obeliscos nos fala, através dos escritos em hieróglifos, infelizmente, para muitos de nós, de difícil compreensão. Mas, a fala chega por outras vias, tais como as estelas funerárias, o livro dos mortos, monumentos que levaram alguma inscrição, dizendo a razão de sua construção, e em geral, quem foi a figura política que o mandou erguer. Os museus que guardam toda esta memória da antiguidade, as roupas, os acessórios, os instrumentos musicais, tudo se comunica e liga o passado ao presente. Todos estes artefatos trazem em si a imagem de outro tempo. Pois, também não deixam de ser um documento estes objetos, ou um monumento que mostra como vivia aquela sociedade. Neste tipo de documento, a escrita tem duas funções principais.
Uma é o armazenamento de informações, que permite comunicar através do tempo e do espaço, e fornece ao homem um processo de marcação, memorização e registro. A outra, ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual, permite reexaminar, reordenar, retificar frases e até palavras isoladas. Legoff, 1989. 3.2. O uso da epigrafia e o imaginário social no Antigo Egito. Quando não havia escrita, tudo era transmitido via oral. Feita assim, uma memorização dos rituais, uma constante preocupação em não deixar de cumprir com as mesmas práticas, ano após ano, imortalizando os cultos da vida religiosa. Através da visão do autor Bronislaw Bachko, Apud Bachko, 1986, p. 5, sobre imaginário social, percebe-se melhor que o imaginário social, sendo um sistema simbólico produzido pela coletividade que se observa, conforme os objetivos a que essa sociedade se impuser, visualizada para uma nova forma de relacionamento entre os agentes e instituições sociais. O imaginário social elabora a identidade de uma sociedade, e que regula a coletividade, sendo o imaginário uma ferramenta do controle da vida coletiva. E, penso ser possível compreender a memória coletiva, pelo viés do imaginário religioso social egípcio, suas concepções de mundo, sua cultura bastante significativa, pois não podemos negar o seu caráter de longevidade, sendo que, durante mais de 3.000 anos, suas tradições ultrapassaram o espaço e o tempo, influenciando a muitas outras gerações. Esta civilização não sabia o significado da palavra sucumbir, deixar de existir, morrer, ser esquecido. Investiram todos seus recursos para alcançar sua tão almejada vida eterna. Uma lembrança eterna, uma memória imortal. E, por meio de Legoff, 1989, entendemos que a soma dos fatos que devem ultrapassar as gerações imediatamente seguintes limita-se à religião, à história e à geografia. Colchete aberta. Colchete fechada.